E o quarto da Maria virou o quarto da Maria e do João. Hoje eu vou fazer um tour para vocês, mostrar as mudanças que aconteceram no quarto, o porquê disso, explicar um pouquinho das escolhas visuais, da parte estética, da parte funcional também do quarto e apresentar para vocês a nossa nova coleção Baby & Child da LP. Eu acredito muito no uso de móveis soltos em quartos infantis, de bebê e de criança, né? Sempre bato muito nessa tecla. E aqui no quarto deles eu consegui viver isso na prática e vou conseguir mostrar para vocês também na prática. A cama auxiliar virou a cama da Maria, o berço da Maria virou o berço do João, a poltrona eu mantive, cômoda, armário. Todos esses itens eles só passearam pelo quarto. E eu acho isso super importante quando a gente está falando de um planejamento de quarto infantil, porque o quarto vai mudando conforme a criança vai crescendo, conforme essa necessidade. Claro que já tendo essa vivência com a Maria, eu entendi o que funcionou muito bem e onde que eu estava disposta a ajustar. Então assim, a parte de cômoda, poltrona e berço funcionou perfeitamente, eu não quis mexer nisso. A cama auxiliar ela era um pouquinho mais alta, então eu só cortei os pés, coloquei ela mais baixa e isso foi super bacana porque já veio de uma necessidade da Maria, não foi só por conta dessa necessidade de ajuste do quarto. O berço foi ficando, digamos que pequeno, não que ela não coubesse, mas ela já se movimentava demais para dormir, já queria outra experiência e a gente foi levando ela para a caminha. Então, quando a gente precisou fazer essa troca de fato, né, de explicar agora o berço é do João, a cama da Maria, ela já estava super adaptada à cama nova. O armário mudou de posição por conta dessa movimentação de layout e a cômoda se manteve. Fora isso, a gente teve uma divisão funcional. As coisas da Maria que antes ficavam na cômoda e no armário, agora ficam só no armário e as coisas do João ficam só na cômoda. Eu precisei usar um pouco da rouparia fora do quarto para questão de toalha, lençóis, porque no fim acabou ficando um espaço restrito, né, no sentido de coisas pessoais de cada um. Mas ainda assim acho que vai funcionar super bem. Não acredito também que o João vai começar dormindo aqui lindamente, os dois juntos no mesmo quarto. Mas eu acho muito legal ir criando essa experiência. Então vou começar testando, né, as dormidas diárias dele aqui, por um tempo ele fica no meu quarto. Eu também tinha muito a vontade e a necessidade de manter o quarto de hóspedes. Aqui em casa são 3 quartos, então eu precisei respeitar isso. Então não foi um problema para mim colocar os dois juntos, além de acreditar que isso é uma experiência super bacana para os dois, para os irmãos crescerem até uma certa idade no mesmo quarto, mesmo sendo de sexo oposto. Eu acho muito importante pontuar que isso vai de cada casa, você vai analisar a sua necessidade, como que isso vai funcionar para você. Se você tem um outro quarto, se você vai abrir mão do seu quarto de hóspedes ou do seu escritório e de que forma isso vai funcionar dentro da sua casa. Por isso que sempre digo, cada casa é um caso. A nossa maior mudança em termos de layout foi a mudança da cama, que a gente tirou aqui da janela e trouxe aqui para a lateral, deixando aqui um espaço mais livre para Maria e depois o João poderem circular melhor pelo quarto e a gente também, né, gente? Porque no fim, quem anda mesmo pelo quarto é a mãe, o pai, o apoio, o suporte e a gente precisa desse espaço funcional dentro do quarto. Uma coisa que eu curti muito, que eu achei que deu muito certo e que eu comecei a aplicar em todos os projetos, consultorias que a gente tem de quarto de bebê, é o acesso ao berço pelos dois lados. Independente do lado que você está fazendo o bebê dormir, você consegue colocar ele na posição que for da sua escolha, né? Quando a gente está com o berço na parede ou encostado, a gente não tem tanta maleabilidade. Não é sempre que dá, mas sendo possível, a gente coloca dessa forma. O armário, que antes ficava aqui, veio para cá, o que funcionou super bem também e criou, de alguma forma, esses dois cantinhos, né? Então aqui a gente tem o cantinho do João, com berço, poltrona, cômoda, e aqui da Maria, com as prateleirinhas de livros, a caminha, os quadrinhos, né, toda a parte decorativa dela. Tem o puff, que ela adora também, então ela tá super nessa fase, criança muda de fase muito rápido. Quando eu coloquei o puff aqui, ela não dava muita bola, agora ela arrasta esse puff pra lá e pra cá, ela quer que troque ela no puff, então ficou aqui também no cantinho dela. E o armário com as coisinhas dela também concentradas aqui nesse L. Então a gente tem o L da Maria e o L do João. Com essa mudança de layout, a gente também precisou ampliar o tapete, né? Agora ele ocupa uma parte maior do quarto.
o que também fica mais aconchegante, mais confortável, né? O tapete ele sempre aquece, não tem jeito, ele sempre traz essa questão do conforto. Aqui na cama da Maria, né, nesse cantinho, a gente consegue ver muito do que eu falo para vocês no sentido de ter essa mistura de texturas, materiais, estampas de uma forma extremamente atemporal. A criança vai crescendo, isso não vai ficando super caracterizado, né? Então esse enxoval aqui é de bebê, e agora a criança já está com 4, 5 anos, já não tem muito aquela identidade. Fora isso, a questão de você poder levar para outros lugares. Então essa almofadinha nova que está entrando aqui na coleção, ela super se encaixa num quarto infantil, mas ela também super se encaixa num quarto de casal, na sala, no quarto de hóspedes. A parte dos lençóis, que tá uma fofura à parte, a gente tem tanto essa estampa mais xadrezinha quanto essa floral, que elas funcionam tão bem juntas quanto separadas. Eu gosto muito, muito, muito dessa ideia, dessa misturinha, que entra também com o papel de parede, com os quadrinhos, e se vocês repararem, não é nada assim que fica aquele composê, né, que a gente chamava antigamente. São coisas que se conversam, que elas ficam charmosas, que elas funcionam, mas não fica aquela coisa super caricata. Um ponto que é super importante para deixar o quarto aconchegante é justamente a mistura de texturas. Quando a gente fala disso em quarto de criança, a gente pode abusar da questão dos cestos, né? Eu gosto muito de trazer essa coisa da fibra natural, que já vem no tapete, mas aqui a gente está usando no cestinho de roupa suja, que é outra coisa que super funcionou na época da Maria, então com certeza seguirei usando, que é esse cesto que você coloca ali, ele é funcional, no dia a dia você leva e traz de uma forma extremamente simples, faz parte do dia a dia, e ele entra também com essa textura, com a cor, tudo isso vai trazendo essa questão do aconchego. Aqui a gente tem mais cestinhos, coloquei do lado do bercinho no sentido de esconder alguns brinquedos que esteticamente acabam não entrando na linguagem visual do quarto. Isso é a vida real e a gente vai vendo como funcionar, porque também é importante para a criança que ela já vai entrando nesse mundo lúdico. E aqui a gente começa bem o cantinho do João, que foi onde a gente entrou com a aquarela, do barquinho. A gente está entrando aqui no berço com a questão da roupa de cama também no xadrez. A gente tem uma almofada decorativa mais expansiva, né? Um xadrez mais miudinho, um xadrez maior. Tudo isso vai criando uma composição, uma mistura de elementos. E percebam que o floral do papel de parede, ele super entra nessa ideia e ainda assim remete à questão do bebê, do infantil, né? Não é uma coisa que fica super caricata. Temos os carrinhos, os livrinhos, então tudo isso vai criando o cantinho dele. E um ponto que muito me questionaram na época da Maria era a questão do mobile ser um mobile neutro, que na época eu já estava super tranquila com relação a isso. Depois que eu vivi esse processo com ela, eu fiquei ainda mais, e agora que eu tô podendo reutilizar, realmente fechou assim com chave de ouro a minha opinião. A Maria curtiu muito esse mobile. No começo as crianças não têm muito essa definição de cores, só o fato das bolinhas girarem era uma coisa que ela realmente se entretia. E agora, mudando o papel de parede, mudando todo o contexto do quarto, eu consegui aproveitar o mobile. Então acho que isso, para mim, pro que eu acredito, não só esteticamente como na prática, deu super certo e foi uma ótima escolha. Conforme as necessidades, né, e a fase da criança vai mudando, o quarto vai se adaptando. Então essa questão dos livrinhos era uma coisa que com a Maria bebê não tinha a menor necessidade e agora ela já super curte. Então, também uma coisa que as mães me questionam, como deixar isso bonito, né? Porque a gente acaba colocando um monte de livro. E claro que você precisa fazer escolhas, mas você sempre mescla, coloca um bichinho, uma almofadinha, algo que dê esse charme. Não precisa ser só o que a criança realmente está brincando, só o que a criança realmente está usando. E aqui para os livrinhos também. Aqui ela não alcança, então é uma prateleira que eu consigo deixar as coisas um pouco mais bonitinhas, consigo pendurar um brinquedinho, deixar as coisas que ela gosta, que fazem um charme, mas que não necessariamente ela vai usar sozinha. E aqui embaixo a gente deixa escolhido assim os que estão mais em uso, mais no dia a dia. Mas você precisa sim fazer essa escolha, não adianta colocar todos os livros ou todos os brinquedos da criança e ainda assim querer um resultado estético bacana. Uma outra coisa que funcionou muito bem na época da Maria foi justamente a questão da cômoda e do organizador. Então esse novo organizador, ele entra aqui, né? Agora no momento estão as fraldinhas, as coisinhas que a gente fica mais em uso. A cômoda ela é ótima no sentido de você ter gavetinhas perto, então você já vai trocando a criança, já pega no organizador, já abre a gavetinha, tira o que precisa. Então isso funciona muito bem, não tem por que mudar esse funcionamento. E outra coisa que eu sou apaixonada, não só em quarto de criança, mas em diversos lugares da casa, são os ganchinhos. Eu acho que você consegue deixar ali a toalhinha da criança, a bolsa, enfim, o que tiver, o que precisar estar à sua mão. Então eu não descartaria colocar os ganchinhos em quarto de criança, porque eu acho que é uma coisa que funciona muito bem.
Se você gostou do resultado e quer conferir o quarto como era antes, a gente tem esse vídeo aqui no canal. Aproveita e já se inscreve e acompanha assim todos os nossos conteúdos. Fora isso, eu tô sempre lá no Instagram respondendo as dúvidas, conversando com a nossa comunidade, trocando muito sobre reforma, decoração e tudo mais. Um beijo e até a próxima!